Fala, torcedor do Verdão, grande vitória do Palmeiras até que enfim, torcedor. Palmeiras venceu, convenceu, ganhou do Flamengo lá em pleno Maracanã, onde desde 2015 o Verdão não conseguia vencer. Agora disparamos na liderança do Campeonato Brasileiro, colocamos uma crise gigantesca em cima do time carioca. O Verdão não tem nada a ver com isso. Parabéns aí para todos os envolvidos. O Verdão, torcedor, colocando o Flamengo no seu verdadeiro lugar, que é sempre atrás aí do Verdão na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu separei aqui um corte da programação. Deixa o like, galera, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então vamos acompanhar o programa. Muito bem, fã de esportes, abrindo o nosso linha de passe com a vitória do Palmeiras, a grande vitória do Palmeiras sobre o Flamengo 3-0. O Flamengo começou bem o jogo, você vai ver os melhores lances no começo do jogo passando pelos pés dos jogadores do Flamengo. Parecia que o Flamengo ia dominar, parecia que a tática utilizada pelo Abel não ia dar certo. O Emi Martínez ali, o cara que tinha que ser da marcação, deixando muito espaço. E eis que o Carrascal é expulso, o jogo começa a mudar e o Palmeiras vai se aproveitando e consegue emplacar. Placar aí elástico dentro do Maracanã. E olha, há muito tempo, hein? 9 anos aí que o Palmeiras não vencia o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, hein? Quebra um tabu aí enorme, até enorme demais pro equilíbrio dessas duas equipes aí que vem dominando o cenário nacional há tanto tempo. Tô aqui com o Eugênio Leal, com o André Kifuri, com o Breiler Pires e também com este homem, o Elton Serra, que vai falar bastante sobre esse confronto. Mas antes, eu pergunto para vocês, torcedor do Palmeiras, estão mais calmos? E agora, hein, Eugênio? Mais calmos de propósito? Mais calmos de propósito. O Palmeiras vai para uma Copa do Mundo. E o fora Abel, agora fica Abel? Mudou tudo, Eugênio? Isso é o normal do futebol. Boa noite. Boa noite. Boa noite, companheiros. Isso é a coisa mais normal, não é do Palmeiras, é do futebol brasileiro. Ganhou. Tinha uma frase antiga do Otto Glória. Você não conhece ela? Manda. Técnico, quando ganha, é bestial. Quando perde, é uma besta. É isso, é normal. Isso é... E a gente sabe que há uma parte da torcida do Palmeiras que é oposição a Leila e qualquer derrota enseja manifestações contrárias a ela e ao Abel, que é o seu principal aliado político dentro do clube. Isso é normal, faz parte. Alguns brincam que ele tem semana de Caim, né? Começamos bem. Bom trocadilho. Começamos bem demais. Eu diria que a partir de agora é ladeira abaixo. Não tem mais como subir. Não tem como subir mais o nível. Não tem mais. Eu lamento que tenha sido no primeiro minuto. Foi muito rápido. Ligou o relâmpago. Mas é isso, assim, o jogo de hoje é um jogo que a gente vai falar, obviamente, o jogo foi muito modificado pela expulsão do Carrascal, mas o que me assusta é como o Flamengo se desmanchou completamente depois dessa expulsão, porque há maneiras de você lidar com a inferioridade numérica. E o Flamengo, ele foi fazendo água conforme o tempo ia passando, já no primeiro tempo, fez água, porque já sofreu o primeiro gol no primeiro tempo. As mexidas do Leonardo Jardim não surtiram qualquer efeito. O Flamengo foi sucumbindo e poderia ter levado mais 1 ou 2 gols, porque o Palmeiras toda hora tinha contra-ataque aberto, assim, com muita tranquilidade, faltou um pouco de paciência para poder resolver e fazer mais gols que seriam humilhantes, né? 3-0 já é um resultado acachapante, mas se fosse 4 configuraria uma goleada e realmente seria muito pior. Pensando no momento em geral, dá um gás muito grande para o Palmeiras, porque vai tranquilo para a parada da Copa, é verdade, tem mais uma rodada ainda, mas ele abre uma tranquilidade agora, porque esse duelo era muito importante, e também dá moral para o jogo decisivo de terça-feira pela Libertadores. Sem dúvida nenhuma. Nossa, demais. Daqui a pouco a gente vai falar desse personagem aí, Paulinho que entrou no segundo tempo, né? Acabou fazendo um gol que é importante para ele. Mais uma falha do Rossi, mais uma. Flaco Lopes para variar, deixando dele também. Alan, na minha opinião, ali o melhor em campo. O Eugênio concorda também, a gente estava falando na redação, a gente vai falar sobre isso. Mas eu te pergunto, Breiler, o Abel hoje então foi bestial? Vou refletir até o fim do meu comentário, mas
Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite para o Fã de Esportes. Hoje é uma noite de redenção para o Palmeiras. Uma vitória de 3-0 sobre o Flamengo fora de casa não acontece todo dia, e até por esse longo tabu que o Palmeiras tinha, principalmente no Maracanã, mais de 10 anos sem vencer o Flamengo como visitante. E o Abel, desde o início de sua passagem gloriosa pelo Palmeiras, nunca tinha vencido o Flamengo pelo Brasileiro, então isso dá a importância da vitória, mas a gente precisa pontuar. É impossível falar sobre essa vitória do Palmeiras sem falar sobre a expulsão do Carrascal. Eu concordo que o Leonardo Jardim não trabalhou bem nas substituições, principalmente a saída do Everton Araújo para colocar o Bruno Henrique, o meio-campo fica exposto, e o segundo gol do Palmeiras mostra isso, né? Como o Alan passa pelo Jorginho e não tem mais um volante de contenção, e até ok correr risco, mas não tirando esse primeiro volante que preenche muito espaço no campo. Depois também a entrada do De La Cruz no lugar do Paquetá, perde ainda mais fisicamente o Flamengo, mas fora isso, hoje é mais na conta do Carrascal do que do Leonardo Jardim. A terceira expulsão do Carrascal na temporada para um jogador do Flamengo, para um jogador que joga nesse nível de exigência, é algo que não se pode normalizar ou aceitar. Ano passado, a gente precisa lembrar, o Plata foi expulso 3 vezes pelo Flamengo também. Então, essa reincidência de expulsões tem prejudicado o time, e hoje o Flamengo começa muito bem o jogo, num ritmo acelerado, criando chance já no primeiro minuto com o Samuel Lino, depois com o Paquetá. O início de jogo para o palmeirense é de, nossa, vamos tomar um amasso, se continuar nesse ritmo, e aí aos 20 o Carrascal é expulso e compromete todo o plano de jogo. Então hoje pode-se fazer reparo ao trabalho do Leonardo Jardim, pode-se fazer reparo à atuação do Rossi, né? Vamos falar sobre isso, mas hoje é basicamente na conta do Carrascal. O Flamengo não pode, num jogo desse tamanho, ter um jogador expulso por imprudência aos 20 minutos. A expulsão é incontestável, ali vai ser praticamente uma unanimidade. O Carrascal corre muito risco, e nem o Leonardo Jardim tenta sinalizar que o Murilo se abaixou. Não se abaixou, o Carrascal ergueu demais o pé com a sola, corretamente expulso, reincidente, e aí muitas vezes a gente vai ficar naquela discussão, excesso de vontade, é jogo grande. As expulsões do Carrascal nessa temporada não são por excesso de vontade, são por imprudência. Cotovelada, deixou o braço no bidon na Supercopa contra o Corinthians, um carrinho por trás no Guga, no clássico com o Fluminense, e agora esse pé alto, de fato, não dá para relativizar, e aí não é crucificar, é o único culpado. Não, mas o jogador também, nesse momento, tem de assumir a responsabilidade por uma falha grave que comprometeu o jogo do Flamengo. É o protagonista da derrota. E aí eu te pergunto, quem é o protagonista da vitória, André? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço aos amigos e aos nossos amigos em casa. Quem é o protagonista da vitória? É uma boa pergunta. Talvez seja o Paulinho. Embora não tenha, não tenha sido uma participação assim tão vultosa, mas ele fez um gol no momento em que o jogo já estava encaminhado para o Palmeiras, e depois, por causa da sua comemoração, a gente vai poder falar sobre isso aqui, digamos, deu origem a uma confusão, um princípio de confusão no gramado, que é uma coisa que ainda bem que não escalou para problemas maiores. Mas o Paulinho tem toda essa dificuldade para conseguir primeiro jogar, estar à disposição, e volta depois de tanto tempo, faz um gol num jogo em que o Palmeiras conseguiu um resultado que é anormal, e antes que o palmeirense fique bravo, anormal por quê? Porque no recorte mais curto o Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã, na era Abel, que é a mais gloriosa da história do Palmeiras, e é sempre bom frisar. Placar elástico, né? Quando a gente diz que o período sob o comando do Abel é o período de mais glórias na história do Palmeiras, a gente não está tratando de um tema assim, o Palmeiras tem poucas glórias na sua história e desde que o Abel chegou virou um conquistador de títulos. Não, o Palmeiras é um clube absolutamente glorioso, historicamente glorioso. Então quando a gente fala na vida de um clube como esse, que um período é o melhor em termos de conquistas, nós estamos falando sobre uma coisa especialíssima, que é o período do Abel Ferreira. Essa, se não me engano, é apenas a quarta vitória do Abel sobre o Flamengo.
Eram 8 derrotas, continuam sendo, porque é óbvio o Palmeiras ganhou hoje. Então assim, é um resultado, esse de hoje, anormal, importantíssimo, não o Palmeiras vencer, mesmo pensando no tabu, mas vencer da maneira que venceu 3-0, considerando que a substituição condiciona o jogo, é evidente, mas há momentos em que o time fica com um jogador a mais e não consegue fazer essa vantagem valer. Quando o Palmeiras foi a última vez jogar com o Corinthians em Itaquera, foram 2 a mais. E quase o Palmeiras perdeu o jogo. Exatamente. Então, foi objeto de muita crítica. Mas no final da história, esse jogo comprova que, neste momento, na vida do Palmeiras, as crises, quando elas existem, elas são curtas. A última crise que aconteceu com o Abel foi quando o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil do ano passado. Quando, infelizmente, lastimavelmente, uma parte da torcida do Palmeiras ofendeu o Abel dentro do então Allianz Parque. O estádio mudou de nome. E talvez nem dê tempo dessa mesma parte, embora eu ache agora que não se trata apenas da torcida organizada, tem um pouco mais, é uma coisa um pouco mais espalhada. Satisfação um pouquinho maior. Digamos assim. Mas eu queria saber se as pessoas que pediram a saída do Abel no meio da semana, depois que o Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño na Libertadores, fariam a mesma coisa se soubessem que hoje o resultado seria 3-0 para o Palmeiras no Maracanã. Mesmo anormal, mesmo condicionado por uma expulsão, que, como disse o Breiler, eu estou de pleno acordo, não tem que ser discutida. Eu gostaria que a gente passasse o programa inteiro sem falar na expulsão. Eu sei que não vai ser possível. Mas lamento te informar, só no contexto do impacto do jogo. Claro. Por quê? Porque um assunto interessante. Até os 20 minutos, só o Flamengo jogava. Só o Flamengo jogava. E, se não me engano, por 14 minutos depois da expulsão, o Palmeiras não finalizou uma vez sequer. Então, durante um bom período, parecia também que a expulsão não ia fazer desequilibrar o Flamengo, exatamente. Um efeito automático no jogo. Mas aí veio 1-0, isso também coloca o Flamengo numa posição muito difícil, e a minha impressão é que agora, não que esteja estabelecida uma crise do outro lado desse jogo, mas digamos que o Leonardo Jardim já vinha ouvindo críticas pela maneira como o Flamengo vinha atuando nas últimas vezes, comparações com períodos com outros treinadores que enxergavam o futebol de uma maneira um pouco mais estética, digamos assim. Depois de uma derrota como essa para este adversário, os próximos dias no Flamengo não serão tranquilos. Isso dá para garantir. Aliás, era o jogo para o Flamengo se tornar líder por pontos perdidos, né, Elton? Só que aí o Palmeiras agora abre 7 pontos na liderança. De novo, por pontos perdidos são 4. A gente não sabe o que vai acontecer entre Flamengo e Mirassol. Mas hoje, na lógica ali, com um jogo a menos, 7 pontos a mais para o Palmeiras. Sempre bom frisar, né? Numa semana de crise, numa semana de derrota na Libertadores em casa para o Cerro Porteño. A gente sabe o quanto o Palmeiras é forte em casa. Numa sequência de jogos do Palmeiras em baixa, de muito questionamento com relação a alguns jogadores, dificuldades do ponto de vista também, claro, de logística, calendário, mas de lesões também, jogadores importantes que não estão atuando. Eu acho que é a resposta ideal que o Palmeiras, o Abel, enfim, precisavam dar aí para os seus torcedores, principalmente, até para a imprensa. Né, Elton, tudo bem? É isso, William. Boa noite para você, companheiros, fãs de esportes. Assim, olhando para o confronto só isolado, para o lado do Flamengo, esse é o jogo mais importante para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Até porque enfrenta um adversário que é o adversário direto na luta pelo título, esse adversário líder do campeonato, foi esse adversário o rival na final da última Libertadores, é a concorrência extracampo também, guerras de narrativas, a gente percebe, não estou falando de rivalidade, estou falando de adversário hoje principal que o Flamengo enfrenta na temporada. E quando você enfrenta o seu principal adversário na temporada, se espera o time completo. A força máxima. Sim. Hoje a gente conheceu a força máxima do Flamengo, do que tem à disposição, né? Menos o Arrascaeta, que não está à disposição. O Pulgar seria titular, talvez no lugar do Everton Araújo, e o Arrascaeta no lugar do Carrascal. Hoje em dia eu já tenho dúvidas, viu? Mas eu falo, se ele estivesse à disposição e jogando em consequência, certamente seria titular. O Palmeiras não é o time ideal, né? Tá bem longe, inclusive. Até tá com sem jogadores... Piquerez, tá sem Vitor Roque. Assim, contando que o Flamengo tá sem Arrascaeta também, do que tem à disposição, acredito que nem seja o time ideal do Palmeiras.
E eu acho que isso traz um retrato do que foi a partida. O André falou muito bem, para mim o Flamengo foi muito melhor no 11 contra 11. O Flamengo, em jogos anteriores, quando perdia jogadores, não era... Em momentos do jogo que eram momentos cruciais, a expulsão do Carrascal contra o Fluminense foi nos acréscimos. A expulsão do Danilo contra o Atlético Paranaense, o jogo já estava ali na reta final. Teve a expulsão do Everton Araújo, né? Acho que no jogo contra o Corinthians, que o jogo já estava 1-1 ali no segundo tempo. Teve a própria expulsão também do Pulgar, recentemente, que o jogo estava ali mais equilibrado. Então eu acho que essa expulsão especificamente trouxe um retrato de um Flamengo que jogar com um a menos durante 70 minutos não consegue sustentar, e de um Palmeiras que, com um jogador a mais, cresce o mental e traz algo, talvez, que no 11 contra 11 precisa acontecer. Os gols do Palmeiras foram gols de transição, foram gols de bola trabalhada. O Palmeiras não precisou da bola parada para achar o Gustavo Gomes ou o Murilo dentro da área, não precisou de uma bola longa do Carlos Miguel ou do Gustavo Gomes para o Flaco Lopes fazer uma casquinha, alguém vir de trás e fazer o gol. O Palmeiras trabalhou para fazer esse gol. E para o Palmeiras também é o jogo mais importante da temporada. Sim. Porque você enfrenta também a mesma situação, são espelhos, né? Então acho que é uma vitória muito grande. É uma vitória que dá tranquilidade para o Palmeiras. É uma vitória que, na Copa do Mundo, talvez a gente entenda qual será o cenário. Por quê? O Palmeiras certamente vai se classificar para a próxima fase da Libertadores. Acho que sim, mas a gente não sabe segundo, se será primeiro colocado. Aí na sexta-feira tem um sorteio. O Flamengo já é primeiro colocado. Isso. O sorteio pode cruzar os dois nas oitavas de final. Pode cruzar o Corinthians nas oitavas de final, que já está em primeiro lugar. Então a tranquilidade pode vir no Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil também classificou, ainda tem um sorteio. Acho que para o Palmeiras olhar para o Campeonato Brasileiro da maneira que Abel Ferreira sempre quis olhar, com prioridade, mas com tranquilidade. Porque eu acho que a partir de agora, a depender do que aconteça na Libertadores, as coisas podem mudar de eixo. Então, por isso, ter essa vantagem, que mesmo que o confronto direto do segundo turno, claro, se mantiver a distância, o Flamengo vença o Palmeiras continua na frente do Flamengo. Sim. Então, acho que foi muito importante para o Palmeiras, não só por essa questão de estancar a crise, porque eu acho que vem muito de fora para dentro. E Leila já falou diversas vezes, Leila Pereira, diversas vezes, que não vai mandar o Abel embora por pressão da torcida. Ela já chegou a rachar com torcida organizada. Ela impõe realmente, no bom sentido, né, a gestão de futebol, priorizando um trabalho de longo prazo e que oscilações não vão fazer com que ela mude de rota. Então, acho que serviu muito mais para o resultado dar tranquilidade para o desempenho melhorar. E eu acho que, por mais que tenha distorcido essa questão de ter um jogador a mais, acho que o Palmeiras deu exemplos de que pode ser uma equipe com repertório, mesmo tendo desfalques. Eu acho que os gols, por mais que a gente tem que falar do Rossi também, né? Vai falar da arbitragem, claro que a gente vai falar do Rossi. Mas por mais que o Rossi tenha falhado no terceiro gol, o trabalho até chegar dentro da área foi diferente do que a gente tem visto o Palmeiras fazer em situações como essas, de enfrentar adversários que são mais difíceis. Sim. Da bola longa, da bola parada, né? Da declaração do Rogério Ceni no ano passado. Sim. Acho que o Palmeiras pode, e eu acho que esse jogo mostrou que repertório existe. Falta executar. Você usou a palavra que eu queria usar aqui para falar de Abel também. Foi uma resposta para essa história de repertório também? Porque, de novo, um time limitado por questões físicas, enfim, não está com seus principais jogadores, alguns dos seus principais jogadores, e muito se cobrava desse time. Poder de reação, um pouco mais de repertório do treinador. Você viu isso hoje? Não dá para ver com um a mais. Tem algumas questões aí que envolvem isso. Quer falar, não, André? Não? Desculpa. Pode pegar a palavra depois, André. Não, esse para mim é um dos pontos. Eu acho que um a mais, sendo o Flamengo, dá para levar em consideração. Pronto. Então. E outra coisa, é diferente o Flamengo do Palmeiras com 2 a mais contra o Corinthians e não conseguir, não ter o poder de reação. O Flamengo com 1 a mais no Maracanã é diferente de quase todos os outros times. Porque os outros times podem se trancar, baixa a linha, fica todo mundo dentro da área ali e vão garantir o 0-0. Isso. O Flamengo não pode. Não deixam. Essa é uma questão. O Flamengo jogando no Maracanã cheio, num jogo decisivo, ele não vai abrir mão de ganhar. Exato. Ele vai tentar buscar a vitória. E ainda assim termina o jogo de hoje com 22 finalizações. Sim. Não, ele tenta. O Carlos Miguel tem boas participações no jogo. 3 participações muito boas.
Então, isso naturalmente vai dar mais campo ao Palmeiras. Eu acho que também há uma desorganização defensiva do Flamengo em alguns momentos, que é um time acostumado a atacar e a marcar mais à frente, é o que fazia no primeiro tempo. Com um a menos, o lance do primeiro gol é um lance muito bem trabalhado pelo Palmeiras. Uma infiltração do Alan, ele se movimenta antes do passe, ele percebe o espaço na área por trás da defesa, se lança e aí o Marlon Freitas percebe a movimentação e faz um lançamento para ele toca a bola para trás para o gol do Flaco Lopes, é o primeiro gol. Fala, torcedor do Verdão, a mídia que fez uma grande análise dessa vitória gigantesca do Verdão fora de casa em cima do Flamengo. O Verdão agora disparou na liderança do campeonato, estamos com 38 pontos, o time do Flamengo está apenas com 31, 7 pontos de vantagem, eles têm um jogo a menos, mas não é problema do Palmeiras. Palmeiras até que enfim fez a sua parte muito bem, venceu, convenceu, dominou o time do Flamengo, né? Praticamente ali, demos um banho de bola no time carioca, o Verdão com bastante autoridade mereceu vencer essa partida. Eles tiveram um jogador expulso, muito bem expulso ali, o Carrascal, né? Praticamente agrediu o Murilo com o pé alto. Palmeiras, torcedor, fez muito bem a sua parte e vencemos. Não tem nada para falar do futebol do Verdão. Verdão agora vai ganhar bastante confiança e quem sabe, né, torcedor, emendar uma grande sequência de vitórias. Colocamos a crise agora toda no Flamengo. Torcedor, futebol é muito dinâmico, né? Até antes dessa partida, o Palmeiras estava sendo ali bastante criticado por parte da sua torcida. A maioria da torcida do Palmeiras, com certeza, apoia o time, apoia o Abel. E é isso que faz o Palmeiras um time muito forte. Agora, torcedor, vamos pensar no nosso próximo desafio, aonde no próximo meio de semana, na quarta-feira, vamos encarar o Júnior de Barranquilla. É um jogo bastante decisivo para o Verdão aí pela Libertadores. A gente perdeu o último confronto ali contra o Cerro Porteño. Precisamos da vitória. Uma vitória vai fazer o Verdão classificar para as oitavas de final da competição continental. E dependendo aí de uma combinação de resultados, podemos até com a vitória conseguir o primeiro lugar do grupo, né? Mas o importante é o Palmeiras classificar e depois a gente vê pela frente o que vai vir. Agora, torcedor, vamos comemorar essa vitória, uma vitória gigantesca em cima do Flamengo. Isso porque desde 2015 o Verdão não conseguia vencer o Flamengo lá no Maracanã. Vencemos com bastante autoridade, merecemos a vitória e agora, torcedor, é só comemorar. Segue o líder, é isso aí, torcedor. Disparamos na liderança do Campeonato Brasileiro e eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, até uma próxima.